Momento de oração. Queridos, vamos orar, mas antes deixo uma rápida e singela reflexão da palavra do Senhor Jesus, que se encontra no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas, capítulo 1 e o versículo 3, que diz: Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Profeta Jonas, um homem que fora levantado pelo Senhor cerca de talvez 700 anos antes de Cristo, certamente ali no reinado de Jeroboão II, e Deus o convoca para uma missão que talvez fosse muito árdua para o profeta, uma vez que na sua concepção e no seu entendimento, aquele povo, os assírios, não fossem dignos da graça de Deus, da misericórdia de Deus, por ser uma nação impiedosa, por ser uma nação má, idólatra, que matara os profetas, que não ouvia a voz do Senhor, e desta forma ele se achou no direito e na posição de não fazer a vontade de Deus. E aí é onde mora o perigo para todos nós, independente que seja profeta, seja porteiro, zelador, qualquer pessoa. Nós devemos sempre estar debaixo da vontade e da ordem de Deus, porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ela é a melhor. Fazer a vontade de Deus não significa que Deus apenas esteja de forma caprichosa que façamos alguma coisa. É porque Deus e os seus interesses são infinitamente maiores, superiores a qualquer conceito humano, a qualquer interpretação humana. Não, está longe. Os pensamentos de Deus é como o céu para a terra, é como a terra para o céu. São de uma distância que a gente não mensura, que a gente não calcula. Então, se afastar da vontade de Deus significa carregar também as consequências desta desobediência. Certa vez um amigo disse assim: olha, eu vejo que um homem é muito corajoso, uma pessoa é muito corajosa quando ela desobedece a Deus. É preciso ter muita coragem. Isso é verdade. É preciso ser muito corajoso para desobedecer à voz de Deus, porque as consequências são terríveis. E eu já falei aqui recentemente sobre isso. Quando a gente se afasta de Deus, a gente traz para nós maldições. Estar longe da presença de Deus significa exatamente isso: estar andando só. E desobedecer à vontade de Deus, a ordem de Deus é imperativa para Jonas. Vá para Nínive, vá para esta capital, vá levar a minha palavra, vá levar a palavra do arrependimento, porque existem vidas ali, há pessoas ali que necessitam ouvir a palavra de Deus. Bom, o que é que Jonas fez? Jonas desce para Jope. E veja que o texto ele vai sempre dizendo que Jonas desceu. E um grande pregador disse assim: quem foge da presença de Deus, ele sempre está descendo. Porque é como descer em queda livre. Você desobedeceu o chamado de Deus para a sua vida. Você desobedecer a ordem de Deus para a sua vida. Os planos que Deus estabeleceu para você, e você foge
deste plano divino, você só desce. Veja que a primeira descida dele é para Jope, é para fugir, é para encontrar uma solução para se desvencilhar deste plano de Deus de salvação para os ninivitas. Mas ele desceu a Jope, pega um navio, pensando ele em sua, não sei qual palavra eu devo usar, mas talvez na sua inocência de que estaria fugindo de Deus. Não dá para fugir da sua presença. Talvez você tenha fugido do chamado de Deus para sua vida, em qualquer área. Uns são chamados para o louvor, outros são chamados para o ministério, outros são chamados para a porta, porta da igreja. São pessoas escolhidas por Deus para o zelo da igreja. Deus tem uma missão especial, específica para cada um de nós. E que todos esses chamados devem ser feitos com amor e dedicação. E o chamado de Deus para Jonas foi: seja profeta, seja minha voz. Profeta é aquele que recebe de Deus, ouve de Deus e fala para o povo, para alguém. É para isso que Deus instituiu o profeta. Claro que hoje existe o dom de profecia, mas neste tempo existiam os profetas. E se ele era profeta, ele estava ungido para ser aquele que deveria ser a voz de Deus para Nínive. Mas o que é que ele faz? Ele foge. O salmista Davi disse: para onde fugirei da tua face? Para onde me esconderei do teu espírito? Se eu subo ao céu, aí tu estás. Se descer ao abismo, eu sinto que o Senhor está lá. Se eu tomar as asas da alva, se eu habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me susterá, tua destra me guiará. Se eu disser por certo, a escuridão vai ser o meu lençol, vai ser o meu cobertor, elas vão me encobrir da tua face, da tua presença, da tua visão. Aí o Espírito Santo diz: não, Davi, as trevas não têm esse poder, porque noite e dia é um eterno flagrante diante de Deus. Ele vê tudo, ele prescruta tudo, ele está nas profundezas, ele está nos abismos, ele está em tudo. Porque tudo existe nele, não tem como fugir, não tem como escapar, e não tem como você fugir deste plano de Deus para sua vida. Se Deus te chamou, mesmo que você diga que não é capaz, que não tem condições, é exatamente você que Deus quer. Moisés disse: eu não tenho condições. Apesar de ser um homem instruído, ser um homem que estudou todas as ciências no Egito, mas ele diz: eu não tenho condições, porque supostamente alguns vão dizer que ele tinha algum problema de gagueira, alguma coisa na sua fala, mas Deus vem e diz: mas é você que eu quero para esta obra específica. Será que não havia outras pessoas para ir no lugar de Moisés? Sim, creio que sim. Mas Deus queria Moisés. Moisés tentou fugir de tantas formas que Deus um momento o quis matar. Não há uma passagem que diga o porquê, mas certamente por essa questão de Moisés querer fugir. Elias quis fugir, jogou tudo pro alto, ficou lá abandonado no meio do deserto, debaixo de uns zimbros, nem eu quero morrer. É uma depressão terrível. E Deus olhando para ele dizendo: rapaz, eu não conto com gente manhosa, não. Aí o camarada vai lá, se senta, se deita, dorme. Sono profundo, sono da tristeza, da amargura. Jezabel quer me matar. Aí Deus manda um anjo, manda pão, manda água, ele come, deita e dorme de novo, e o anjo vai lá e, como a gente fala aqui no Nordeste, catuca ele e diz: acorda, homem, não é aqui o teu descanso, tem uma obra.
Ele ainda caminha 40 dias, 40 noites, vai para uma caverna. Ele ainda não entendeu que Deus ainda o queria na missão, na obra, neste chamado. Até que Deus aparece para ele num vento suave, num cício suave, e diz: aí não é o teu lugar, Elias, sai da caverna. Não tem como fugir do chamado de Deus. E se tentar fugir, você vai ver que só vai ser descida, ladeira abaixo, carro sem freio, desligado, ladeira abaixo. Pensa. Quantos, me vem à mente agora, né? Quantos acidentes ali na Serra das Russas, carros desgovernados, faltando freio na descida, meu amigo. Assim é quando a gente foge da presença de Deus, foge do chamado de Deus, foge do querer de Deus para as nossas vidas, a gente só vai descer. E Jonas desceu para Jope, paga a sua passagem e desceu para o porão do navio. Mais uma descida na vida do profeta. Desce. Não é descer aos pés do Senhor Jesus, é se humilhar, não. Essa aqui é descer na tentativa de fugir do querer de Deus, da vontade de Deus, do plano de Deus. E Deus não quer outra pessoa. Tem pessoas melhores do que eu, tem pessoas mais sábias do que eu, tem pessoas mais capacitadas do que eu, tem pessoas infinitamente melhores, mas Deus quer você e quer eu. Não adianta argumentar, não adianta dizer: Deus, eu sou pesado de língua, não tem problema, eu mando o teu irmão como profeta. Olha aí a palavra mais uma vez, profeta, aquele que leva a mensagem, aquele que leva a palavra no lugar do emissor. E Jonas desceu ao porão do navio, desce para Jope, desce para o porão. Aí Deus diz: agora eu vou agitar as águas, vou mandar tempestade, grandes ondas. E começou a agitar, e os coitados dos marinheiros, o capitão do navio, todo mundo ali seguindo as suas crenças, fazendo as suas rezas, as suas orações, clamando ao Deus do vento, clamando ao Deus do mar, clamando ao Deus da chuva, todas as divindades que eles conheciam, nada resolvia. Porque só há um Deus nos céus, um só Senhor. Não há outro. Eles: não há outro. Se Deus olhasse assim de um canto a outro do universo e dissesse: não há outro além de mim, eu não enxergo, não existe. A glória é minha, eu sou o Senhor e fora de mim não há outro, não há quem salve, não há quem cure, não há quem liberte, não há quem mate, quem ressuscite, somente Ele. Ele é o Senhor. E aí chegou no porão do navio, o camarada vê tá lá um judeu dormindo. Sou dorminhoco, que ocupação é a tua? De que povo tu és? O que é que você está fazendo aqui? E ele disse: eu estou fugindo. Ainda bem que ele assume, né? Estou fugindo de quê? Da presença de Deus. E tudo isso está acontecendo aqui. É Ele, eu sei que é Ele. E aí o pessoal bota a mão na cabeça e diz: rapaz, como é que tu serves a um Deus poderoso desse, que enquanto a gente clama ao Deus do vento, ao Deus do mar, ao Deus da chuva, você está dizendo que o Deus que você serve é o Deus que comanda tudo e você desobedece a Ele? Olha, Jonas, o profeta de Deus, agora está sendo doutrinado por gentios que não conheciam o verdadeiro Deus. É como se ele dissesse: que vergonha, profeta. Um Deus poderoso como esse. E você está desobedecendo a sua voz. E Jonas assume a culpa, ainda bem, né? Que ele não joga a culpa para ninguém, como Adão, como Eva. Não, a culpa não é minha, não foi eu. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo e ele disse: olha, me joguem ao mar. Assim que vocês me jogarem, vocês vão ver que eu estou falando a verdade. Que eu não estou fora de mim, que eu não sou um louco, desorientado.
não estou gozando de minhas faculdades mentais plenas. Não, vocês vão ver, vou comprovar a vocês que o Deus que eu sirvo é o Deus que manda no vento, no mar, na tempestade, Ele manda em tudo. E eu desobedeci. E os marinheiros disseram: sob a tua palavra, a gente não quer o teu sangue sobre nós. Jogam, lançam Jonas no mar. E diz que no mesmo instante, os mensageiros de Deus, que Deus havia dado ordem à natureza, ao vento, à formação das chuvas, das nuvens, olha, as ondas se formando pelos grandes ventos, aí Deus diz: ó, não precisa mais, se acalme. É bom que aquele navio foi evangelizado a duras penas, mas foi. Certamente esses homens levaram consigo em seus corações de que havia um Deus acima dos deuses que lhe conheciam. Com certeza. Aí vejam, eu iniciei dizendo que quem desobedece a ordem de Deus, o plano de Deus, o chamado de Deus, ele só desce. Jonas desceu para o Jope. Jonas desceu ao porão do navio. Jonas desceu às profundezas do mar. E agora Jonas desce para o ventre de um peixe, de um grande animal que Deus também havia designado para que isto acontecesse. Ele agora é engolido. Ele vai agora às entranhas daquele ser, daquele animal, nas densas trevas, na escuridão. Imagina ele ali nas paredes ali do órgão daquele animal, enfim, uma agonia imensa. E agora vem em seu coração a cobrança: eu desobedeci, eu estou aqui porque foi escolha minha. Queridos, a Bíblia diz: de que se queixa o homem? A gente se queixa de nossa própria desobediência. Eu vejo muita gente culpando a Deus por alguma coisa, mas são escolhas nossas. São escolhas que fazemos e não consultamos a Deus. É por isso que, salvo engano, Tiago vai dizer: se você for fazer alguma coisa, diga se Deus quiser. É a vontade de Deus. Mas tem gente que apenas faz, apenas escolhe, apenas segue o seu caminho, e quando tudo dá errado, ele atribui a Deus as consequências dos seus erros. Foi o que fez Adão. Quando Deus chega para Adão e diz: Adão, onde estás? E ele disse: eu ouvi a tua voz e me escondi. Mas por que te escondeste? Todo dia eu estou aqui. E se eu ouvi a tua voz e me escondi no jardim porque estou nu? E Deus disse: quem disse? Quem te disse que estavas nu? Porventura comeste do fruto? E quando Deus cobra, a resposta de Adão é: mas foi a mulher que tu me deste. Numa tacada só, meu amigo, ele culpou Deus e culpou a mulher. A mulher que se tu não tivestes me dado a mulher, isto não teria acontecido. Mas a mulher que tu me deste comeu do fruto e me deu, e eu também comi. E é sempre assim. A história de Eva, a história de Adão é sempre a mesma. Ela se repete, ela muda de roupa, mas a essência é a mesma. Quando Deus vai para Eva, diz: por que fizeste isto? Ela diz: foi ou não? A serpente me enganou. Ou seja, nenhum dos dois assume a culpa, embora sintam-se e são culpados. São culpados porque desobedeceram à vontade de Deus. São culpados porque saíram do plano de Deus. E são culpados porque não assumem a culpa. Então Deus teve que os expulsar do jardim e colocar ali querubins para que eles não tivessem também acesso à árvore da vida. Então, como é trágico a vida daqueles que não obedecem, daqueles que fogem do plano de Deus, do chamado de Deus,
E a gente aprende com os nossos mestres que ao chamado universal de Deus para a salvação, ao chamado daqueles que querem se arrepender dos seus pecados e servir a Jesus, para fazer parte desta igreja universal, desta igreja do mundo inteiro, mas há os chamados específicos, e é destes do qual estou falando nesta manhã. Há chamados que é só para Manassés, é só para José, é só para Maria, é só para o Tiago, é chamado que é específico, e você não deve ou não deveria fugir. E se você está fugindo, você está vendo que Deus está te cercando, e coisas estão acontecendo, e você sabe disso. Não adianta ser um Moisés tentando fugir desta missão, não adianta ser um Elias tentando fugir do chamado, não adianta ser um Jonas achando que as suas conclusões, dizendo esse povo não merece, porque quando ele chega lá na cidade de Nínive, em nenhum momento ele mostrou compaixão. Mas ainda assim ele fez a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é soberana. Vai fazer contra a sua própria vontade, mas vai fazer. Vai fazer. Cuidado com as consequências daqueles que insistem em ser desobediente. E eu repito a frase do meu amigo: para desobedecer a Deus, tem que ser muito corajoso. Muito corajoso. E é desastroso essa coragem, é desastrosa. Não tem essa coragem de Elias de tentar fugir. Essa coragem de Jonas de tentar fugir do plano de Deus e só desceu para Jope, desceu ao porão, desceu ao abismo dos mares, desceu às profundezas do grande peixe, só desce. E fica descontente com a salvação dos gentios, com a salvação de pecadores, dizendo: eu sabia que tu és um Deus longânimo, que tu és um Deus misericordioso, que te arrependes do mal. Eu sabia que este povo poderia se arrepender e o Senhor perdoar. Mas ainda assim Deus salvou mais de 120 mil pessoas que ali estavam arrependidas, tiveram suas vidas transformadas. É bem verdade que este avivamento que aconteceu em Nínive durou algumas décadas, mas a obra do Senhor foi feita. Portanto, eu finalizo dizendo: não fuja, não corra e não se esconda do chamado específico que Deus tem para a sua vida. Caso contrário, vai ser só descida, só descida. Pense nisso, em nome de Jesus. Eterno Deus e Pai, Pai de amor e de misericórdia, mais uma vez estamos aqui, Senhor, diante de Ti, da Tua presença, gratos por mais este momento, pela Tua palavra, pela Tua revelação. Agradecemos, Senhor, pela vida de cada ouvinte, internauta que está conosco nesta manhã, para juntos exaltarmos e bendizermos o Teu nome. Se conosco, que somente o Teu nome apareça, que vidas sejam transformadas, edificadas. Continua abençoando esta obra, toda a Rede Brasil, toda a direção, ao Teu servo, nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, e todo o santo ministério. É o que nós te oramos e pela fé agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.